Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Nós queremos meditar com os irmãos. O tema é discernindo o corpo do Senhor, tá? Discernindo o corpo do Senhor. A partir do versículo de número 23, Paulo diz assim, 1 Coríntios capítulo 5, versículo número 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, também tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunides para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Amém? Pai, nós te damos graça nessa manhã, pela leitura da Tua Palavra. Queremos te pedir, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor fale conosco nessa manhã. O Senhor traga discernimento, o Senhor traga revelação, o Senhor traga luz, para discernirmos o Teu corpo, para não comermos e nem bebermos juízo e condenação. Fala ao nosso coração, ilumina, Senhor, ilumina o nosso entendimento para discernirmos a Tua vontade e o Teu querer. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, o Bruno, por favor, para mim, pega um pãozinho da ceia lá com as meninas. Eu quero hoje, nesta manhã, compartilhar com os irmãos acerca desse tema que tem feito muitas pessoas pecarem. Muitas pessoas têm pecado, às vezes por ignorância, ou às vezes por displicência, negligência. Muitas pessoas têm pecado e não têm conseguido desfrutar em Deus de uma vida abundante, de uma vida plena. Então, eu queria meditar com os irmãos, trazer uma palavra de iluminação com os irmãos acerca da ceia. Nós vamos reler tudo que nós lemos agora, só que agora meditando versículo por versículo. A Bíblia diz que na noite que Jesus foi traído, né, ele tomou o cálice e ele pegou um pão, né, diz no versículo 24, tendo dado graças, o partiu e disse. Ele pegou um pão, partiu e disse, isto aqui é o meu corpo. Isto aqui é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Queridos, a Igreja Católica diz, eles creem numa doutrina chamada transubstanciação, que eles creem que quando você ora pela hóstia,
ela se transforma literalmente no corpo de Cristo. Isso é chamado, na teologia, de transubstanciação. Isso aqui, a partir do momento que é consagrado, se transformou literalmente. Isso aqui é o corpo de Cristo, literalmente. Nós não cremos nisso. Por que nós não cremos? Porque isso aqui, nós entendemos que isso é uma linguagem metafórica, é uma linguagem espiritual. Isso aqui representa o corpo de Cristo. E Cristo se faz presente não na matéria, mas em espírito. É o Espírito que faz com que Cristo esteja presente na comunhão. A ceia também é chamada de mesa da comunhão. Então, a Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estarei presente. Ali eu me manifestarei. Então, quando nós pegamos esse pão, nós entendemos que esse pão aqui, ele representa o corpo de Cristo. A partir do momento que nós vamos cear, esse pão, ele representa o corpo de Cristo. Ele diz, isso é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Bem, o corpo de Cristo aqui, que ele está nos alertando, falando conosco, é o corpo de Cristo que foi nos dado lá na cruz. Então, nós temos ali um corpo totalmente dilacerado. Jesus Cristo recebeu 39 chibatadas que dilaceraram as suas costas. Dilaceraram completamente. Foi ali na cruz onde ele foi o seu altar, o seu púlpito, onde ele pregou para nós, né? Ali na cruz, todo o seu corpo foi rasgado. Quando nós pegamos esse pão e partimos ele, nós estamos lembrando o momento em que os chicotes rasgaram o corpo de Cristo, dilaceraram as suas costas completamente. E ele diz aqui que, quando nós nos reunimos para comermos desse pão, nós estamos trazendo à memória o dia da morte de Cristo, o dia da expiação de Cristo, o dia que Cristo morreu por nós. Então, nós estamos falando aqui das chibatadas, nós estamos aqui falando das suas feridas, nós estamos falando aqui do seu sangue, nós estamos falando aqui da sua vitória na cruz, nós estamos falando do perdão dos nossos pecados. Isso aqui simboliza tudo isso, o perdão dos nossos pecados, a nossa adoção como filhos de Deus, a nossa eleição, simboliza o perdão completo de todos os nossos pecados, da maldição, tudo. Todas as bênçãos advindas da morte de Cristo é tipificada nesse pão. Ele está dizendo que, quando nós comemos esse pão, nós fazemos memória de tudo aquilo que foi feito na cruz do Calvário. Foi na cruz que os seus pecados foram perdoados. Foi na cruz que você passou a ser filho de Deus. Foi na cruz que houve redenção para os seus pecados. Houve redenção para a sua alma. Foi na cruz que você foi aceito ao Pai. Foi na cruz que o sangue derramado de Cristo, que nos purifica de todo pecado, de toda maldição, que todas as nossas iniquidades foram resgatadas. Foi lá na cruz do Calvário. Então ele está dizendo que, quando eu pegar esse pão, eu tenho que ter em mente o que aconteceu. Por que eu estou pegando esse pão? Isso aqui, ele está dizendo, é em memória. Esse pão aqui fala da minha regeneração, fala da minha adoção, fala do meu perdão, fala da minha adoção, fala do amor do Pai, de Cristo dando a sua vida, passando todo aquele estresse, transpirando gota de sangue, sendo ali, perdendo sangue, dando a sua vida. O maior momento da história da humanidade. O maior momento da história da humanidade está ali na cruz de Cristo, onde Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, o pão simboliza o maior gesto de Deus em favor da humanidade, onde Ele deu seu Filho para morrer por nós.
tudo isso está embutido aqui dentro, irmão. Tudo isso está embutido no corpo. Isso aqui é o símbolo. Jesus pegou um pão para embutir como figura de tudo aquilo que ele fez, de tudo aquilo que ele é, de todas as bênçãos que nós alcançamos. Tudo está aqui embutido na cruz. Bem, se este pão, ele diz aqui, ó, este pão verdadeiramente é comida. Quando vocês comem, vocês estão comendo de mim. Vocês estão se alimentando de mim. Quando vocês pegam esse pão e participam desse pão, vocês estão revivendo, vocês estão lembrando tudo aquilo que aconteceu na cruz do Calvário, tudo aquilo que o amor de Deus fez em seu favor. Tudo. Quando você pega esse pão, está embutido nessa figura, naquilo que ele representa, todo amor de Deus por nós. Tudo está aqui. Aí, deixa eu te perguntar. Se Jesus escolheu isso aqui é chamado de sacramento. Jesus deixou só 2 sacramentos, o batismo e a ceia. Só existe 2 sacramentos, o batismo e a ceia. A ceia, a mesa do Senhor, a comunhão do Senhor, é a única coisa que nós continuaremos a fazer na eternidade. A promessa de Deus para mim, para você, a promessa de Deus para nós, é que na eternidade, nós nos assentaremos com Ele e cearemos com Ele. Então, irmão, deixa eu perguntar para você, se o partir do pão fala tudo isso, se nesse pão aqui está embutido, ele tipifica, ele representa toda doutrina da redenção, toda doutrina da expiação, toda doutrina da adoção, do amor de Deus, né, do perdão dos pecados, da nossa salvação, tudo está tipificado aqui nesse pão. Eu pergunto, como é que você deve tratar esse momento, esse pão? Como é que você deve tratar esse pão? Se esse pão representa tudo isso, ele fala da sua vida eterna, fala da sua comunhão com Deus, fala de está tudo embutido aqui naquilo que ele representa, assim como a minha aliança fala da minha aliança com a minha esposa. Ela é um tipo, ela é um elemento que representa todo o meu amor pela minha esposa, assim também toda a minha relação com Deus está embutida aqui nesse símbolo. E como é que eu devo tratar isso aqui, então? Como que eu devo tratar isso? Isso que eu falei para os irmãos, e outras coisas que eu vou falar, é discernir o corpo. É eu entender o valor profético disso aqui. É eu entender o valor espiritual disso aqui. É eu sabendo que isso aqui representa... Irmão, se isso aqui representa tudo isso, como que eu vou lidar com isso? Posso lidar com isso de maneira leviana? Posso lidar com isso de uma maneira frívola? Posso lidar com isso de uma maneira desrespeitosa? Posso ignorar tudo isso? Porque quando eu menosprezo o pão, quando eu menosprezo a ceia do Senhor, eu estou menosprezando o próprio Senhor. Que Ele disse, isso aqui é o meu corpo. Tratar com menosprezo a ceia, e é o que Paulo vai dizer aqui, é trazer maldição sobre a sua vida. É trazer juízo sobre a sua vida. É trazer condenação. Porque você não está honrando
Você não está reverenciando. Você não reverencia, você não trata com temor e tremor aquilo que isso aqui representa. E aí, nós vemos o seguinte, no versículo 25, ele fala assim: por semelhante modo, depois de cear, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice, né, ele está falando do vinho, é a nova aliança do meu sangue. Ele está dizendo que o vinho que nós tomamos é a nova aliança do sangue. O vinho representa a aliança que eu tenho com você. Representa que você foi comprado por sangue. Você foi comprado por um bom preço. Você foi comprado pelo, como diz o apóstolo Pedro, né? Não foi com prata, ouro, ou qualquer coisas fúteis desse mundo, da vossa fútil maneira de viver, mas vocês foram comprados, foram resgatados pelo precioso sangue de Cristo, pelo precioso sangue do Cordeiro de Deus, que derramou o sangue e fez um pacto com você, fez uma aliança com você. Então, quando você menospreza o cálice, você menospreza a aliança de Deus na sua vida. O pão e o cálice. Deixa eu... vai lá, Jonas, pega um cálice para mim, pede lá um cálice só, coloca pela metade, não enche não. Pode ser isso aqui mesmo, deixa. Boa ideia. Então, obrigado. Esse cálice fala do sangue que foi derramado. Da aliança de sangue. A Bíblia diz: sem derramamento de sangue, não há remissão, não há perdão de pecados. Cristo deu a vida dele. Então aqui nós temos o pão e o vinho. Jesus, aquele que nós devemos beber do seu sangue. O meu corpo verdadeiramente comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. E ele diz: esse cálice é a nova aliança, que representa a aliança. A aliança que Deus tem comigo. O pacto que Deus tem comigo. O testamento que Deus tem comigo. A aliança que Deus tem comigo. A aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes em que beberdes em memória de mim. E aqui de novo, onde os nossos irmãos da Igreja Católica cometem um equívoco muito grande. Porque eles não distribuem o sangue para a comunidade. Isso é um absurdo. Isso é um grande absurdo. Né? Você não... As pessoas participam do pão e não participam do sangue. Não há base bíblica nenhuma, e não há justificativa nenhuma nesse universo que justifica a liderança dos irmãos católicos em não distribuir o sangue para as pessoas. O valor que está intrínseco nisto, no pão e no vinho. É o pão e o vinho da nova aliança. É o testamento de Deus. Jesus diz, versículo seguinte, 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Ou seja, isso aqui é para lembrar de onde nós éramos, a condição que nós estávamos, e o que Cristo fez ao nosso favor, nos comprando, nos redimindo. E agora nós estamos aqui para lembrar as pisaduras de Cristo lá na cruz do Calvário, os seus cravos, a sua coroa de espinha, os seus chicotes, a cusparada que ele levou. Está tudo ali. E que isso resultou na nossa salvação, no nosso perdão, na nossa filiação. Hoje nós somos membros da sagrada família de Deus, da sagrada trindade, Pai, Filho, Espírito Santo. E a igreja em nós. Então agora não é mais apenas Pai, Filho e Espírito Santo, mas agora é Pai, Filho, Espírito Santo e nós, a igreja do Senhor.
Bem, ele disse que eu devia fazer isso até que eu venha. Agora presta atenção. Como que eu lido, consciente disso, como que eu lido com isso de forma despreparada, de forma negligente? Como que eu lido com isso de forma leviana? Como eu trato o símbolo profético de Deus de forma leviana? Porque quando nós oramos e consagramos, tudo isso aqui passa a ter um valor espiritual inestimável. Eles representam tudo aquilo que Deus fez por nós. Mas, e como é que eu posso ser leviano? Não discernir no corpo. E o que não é discernir no corpo? É não fazer o que nós estamos fazendo nessa manhã. O que nós estamos fazendo nessa manhã? Discernir no corpo. É comer isso aqui como quem come um hambúrguer. Como quem come uma feijoada. É beber isso aqui como quem enche a cara. Como quem não faz distinção isso aqui e uma bebida qualquer. É tudo isso. É eu não participar. É eu não participar. É eu arrumar atividades fúteis para não participar. Tipo, hoje começa o horário de verão, vou perder, não dou conta de acordar esse horário. Hoje eu acho que eu vou, o dia está ensolarado, eu vou para o clube. Hoje eu acho que eu vou lá na minha chácara dar milho para a galinha. Ines. Eu vou pegar meus filhos e vou para o Mutirama. E aí vai, aí... eu não estou me sentindo bem. Eu estou cansada, ou cansado. Estou indisposto. E aí, irmãos? Isso é tratar de forma leviana, isso é não discernir o corpo. Ou você também chegar aqui, por exemplo, eu estou com um problema com o Guilherme, e nós dois, o pau quebrou ontem, nós brigamos pra caramba, e chegar aqui e tomar isso aqui como se nada tivesse acontecido. Ou... né, o Edson e a Jô, o pau ter torado ontem lá também na casa deles, né, brigaram, discutiram, o Edson bateu na mesa, aí chega aqui, Jesus, tu sabe de todas as coisas, amém. A Bíblia diz, Pedro falando, que Pedro diz que se eu estou brigado com a minha esposa, eu não devo nem orar. Eu devo primeiro chegar para minha esposa, restaurar minha relação com ela, porque Pedro fala assim, olha, enquanto você estiver brigado com sua esposa, a sua relação com Deus está impedida. Há um céu de bronze. Deus fala, nada a declarar. Resolve seu problema com sua esposa, resolve seu problema com o Guilherme, com quem quer que for, depois venha. Jesus falou isso, Jesus contando a parábola, né, o cara vai subir para levar uma oferta, aí no caminho lembra que ele machucou alguém, tem um problema para resolver com alguém, a Bíblia diz,
guarda ali o seu sacrifício. E a oferta ali é no sentido de devocional, de oração, de comunhão. Vai lá e restaura. Irmão, porque mais importante do que você levantar as mãos e louvar, e adorar, e fazer jejum, é você obedecer. Essas coisas não têm valor nenhum se você é um rebelde. Como diz o Dr. Cole, né? É melhor 1 grama de obediência do que 1 tonelada de oração. A oração sem obediência não tem sentido. Então, se no domingo, no dia que... Por que nós tomamos a ceia no primeiro domingo do mês? Porque a igreja primitiva fazia isso. A igreja primitiva tomava no primeiro dia da semana, no domingo de cada mês. Então nós fazemos, era sempre no domingo, né? E sempre no primeiro, porque sempre a primazia, antes de começar o mês, né, o primeiro domingo do mês era quando a igreja se reunia. Paulo dá muitas referências bíblicas disso. Então nós fazemos isso porque é um costume primitivo. E nesse dia, irmãos, eu nunca na minha vida, olha, eu vou falar algo para vocês aqui. Desde a minha conversão com 17 anos de idade, nunca fui para a praia nessa agenda, nunca fui para a fazenda nessa agenda, nunca fui para Pirinópolis, Calda Nova nessa agenda, nunca fiz nada nessa agenda. Todas as minhas programações são depois dessa data e antes, né? A não ser que eu me lembro aquele caso quando eu estava na Índia, que eu fiquei fora, que eu perdi uma vez aqui, e coisa da natureza, a não sei que eu esteja sendo uma viagem igual na Índia, né? Deve ter tido outras coisas assim, aquela vez na Escócia também e tal, mas tomei com os irmãos lá, mas sim, não tem agenda minha, mas também estava em missão, né? Completamente diferente, é outra realidade. Eu estava em missão, estava na África, lá não ia sair de lá, vim tomar ceia e voltar, né? Tomei com os irmãos lá, estava na Escócia, e assim sucessivamente. Então, irmãos, isso é o quê? É zelo, irmão. É zelo. É preciosismo, é honrar o Senhor. É discernir o que isso aqui representa. É discernir o corpo do Senhor. É zelo, eu não posso. Porque é o seguinte, irmão, deixa eu falar um negócio para você. Vou fazer uma pergunta aqui agora. Vamos supor, o Zezinho é aquele cara negligente. Está nem aí para a ceia, quase não vai na ceia, quando vai, toma negligentemente, como todas aquelas ilustrações que eu fiz para você. Assim. Um dia, a Bíblia diz que nós vamos cear com Cristo lá no céu. Em Lucas 14 fala assim, bem-aventurado, aquele que cear no reino dos céus. Né? Vamos ver essa referência aí? Lucas... capítulo 22... Vamos ver duas referências em Lucas. Lucas 14, 15. Abre Lucas 14, 15. Dois versículos, irmãos, verem em Lucas. Lucas 14, 15. Depois nós vamos ver o 22, 30. Olha só o que diz a Bíblia. Lucas 14, 15. Vou fazer questão de esperar os irmãos aqui para nós lermos juntos. Então, tem um delayzinho aí, né? Mas deixa eu ler para os irmãos. Ao ouvir isso, um dos que estavam com ele na mesa, e aqui ele está falando, o capítulo todo ele está falando de ceia, falou antes, vai falar depois. No meio, um cara, quando ouviu isso,
O cara, quando ouviu Jesus falar, o cara gritou lá, ó. Ao ouvir isso, um dos que estavam com ele à mesa disse: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Quer dizer, feliz, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus, aquele que puder participar desse momento com o Senhor. Vê lá, Lucas 22, 30. Olha só o que diz a Bíblia em Lucas, capítulo de número 22, e versículo de número 30. Lucas 22, 30. Pronto. Tá lá, estou esperando. Vamos lá. Para que comais e bebais à minha mesa no meu reino. Presta atenção. Para que comais e bebais à minha mesa no meu reino. E vos senteis sobre tronos, julgando a 12 tribos de Israel. Irmãos, sentar à mesa no céu. Sentar à mesa com o Senhor. Sentar à mesa com o Senhor Jesus. Né? É um privilégio. Mateus capítulo 8, só mais essa referência, versículo 11, Mateus 8, 11. Mateus 8, 11. A Bíblia fala, e vai falar em tantos lugares, em Apocalipse, né? Bem-aventurado aquele que faz parte das bodas do Cordeiro e pode sentar-se na mesa. Então nós estamos falando aqui, olha lá, também vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, é nós, e sentar-se-ão com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Irmãos, isso aqui também simboliza aquele dia que nós vamos sentar lá, na mesa. E que mesa? Abraão, Isaque, Jacó, Davi, né? Isaías, Jeremias, Daniel, Paulo, Pedro, João, Jesus, todos nós assentados na mesa, participando da grande ceia do Senhor, das grandes bodas do Senhor, aquele dia que nós sentaremos na mesa e desfrutaremos da mesa da presença do Senhor. Aí eu estava perguntando para os irmãos, aquela pessoa que é negligente aqui, é digno de participar desse lugar lá, daquele momento? Se você menosprezou, se você tratou com desprezo todas essas coisas, né? Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Então lá, voltando para Coríntios 15, para nós encerrarmos, ele diz assim, versículo 27, por isso aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente, será culpado. Aquele que trata com menosprezo, aquele que menospreza, aquele que não honra, ele é culpado, ele é réu do corpo de Cristo. Ele está derramando, jogando fora o cálice. Diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Olha o que a Bíblia manda fazer. Dia de ceia é dia de balanço geral. É de você analisar a sua fé. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examinar o quê? Como é que está a minha vida como marido? Como é que está a minha vida como filho? Como é que está a minha vida como cidadão? Como é que está a minha fé, a minha comunhão com Deus? Como é que está a minha relação com Deus? E estando ela, é a hora de eu vir descobrir onde eu estou falhando. Nossa, eu tenho falhado assim, assim, assim com a minha esposa, eu tenho falhado assim, assim, assim na vida financeira, eu tenho falhado assim, assim na minha vida devocional, eu preciso gastar mais tempo meditando a palavra, eu preciso gastar mais tempo orando, eu preciso, para esse momento, é para você examinar, e você examinando, você
Então toma a decisão, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, me ajuda, Senhor. Eu quero crescer em Ti, eu quero amadurecer no Senhor, eu quero, Senhor, orar mais, eu quero ler a palavra, eu quero meditar, eu quero tratar melhor as pessoas, eu preciso resolver esse problema, essa relação minha com fulano, essa relação minha com meu patrão. Senhor, me ajuda, Senhor, me dá graça, Senhor, me sustenta, e no temor do Senhor é que eu participo disso aqui, se eu crendo que o Teu Espírito Santo vai transformar minha vida e vai mudar minha vida, e eu vou sair dessa condição. Então você toma, não é porque você está perfeito, mas porque no seu coração há uma disposição de alcançar a perfeição. Agora, aquela pessoa que fala assim, que nem faz, né? Nem faz nada. Vem para cá comer isso aqui como se isso aqui fosse... Aí a Bíblia está dizendo, olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão. Então eu tenho que examinar, ver onde eu tenho falhado, tomar uma postura diferente, mudar e comer, porque é o comer que vai me dar força. Irmãos, eu estava lendo sobre a igreja primitiva, sabe uma coisa? Eu não sabia disso, descobri essa semana, que os cristãos, quando eles iam enfrentar as autoridades, ou mesmo a arena, que eles iam enfrentar ali os leões e tudo mais, e que era colocado para eles assim, até o último momento, a opção de desistir. E muitos desistiram. Sabe o que eles faziam para fortalecer a fé naquele momento de grande tribulação? Eles se reuniam e tomavam a ceia. Porque eles entendiam que a ceia é que vai fortalecer minha fé. A ceia não vai deixar eu desistir. A ceia vai fazer eu alcançar. Então os cristãos, os caras iam para ser devorados por leão, mas iam assim alegres, satisfeitos, né, diante de imperadores, mas com a consciência de que Deus o havia sustentado a sua fé. E ele diz mais, examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim como do pão e bebe do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir, sem ver onde você está errando, sem comparar no espelho para ver o padrão de hombridade de Cristo e ver a sua, aonde você está falhando, a disposição de mudar, a disposição de se tornar parecido com Cristo, de ter o caráter de Cristo na sua vida. Se você toma isso aqui, mas não há no seu coração disposição nenhuma de mudança, diz o texto, você está comendo juízo. Você está comendo juízo. E olha mais o que ele diz. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo, eis a razão. Porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Aqui é tanto literal como simbólico. Quem não honra o cálice, a mesa do Senhor, quem não honra a mesa do Senhor, vai ficar fraco na fé. Vai ficar insensível. Vai tratar todas as coisas de Deus de forma negligente. Mas o texto também está falando, principalmente no sentido físico. Muitas pessoas vão adoecer. E ele está falando de pessoas que morreram. Né? Lá em Pedro 3 fala assim, confessai os vossos pecados uns aos outros para serdes curados. Né? Está falando de pecado que adoece. Está alguém entre vós doente, chama os presbíteros da igreja, e eles imporão as mãos e orarão, e se houverem cometido pecados, serão perdoados, e a oração da fé salvará, curará o doente, né? E confessarão, e serão curados. Então a Bíblia fala de pecados que deixam a pessoa doente, e que médico não vai descobrir.
A pessoa está ali padecendo. E o que precisa? Receber graça. Confessar seu pecado. Diz mais: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, que morreram. Gente que morreu por negligenciar, por desonrar a mesa do Senhor. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? Então é isso, meu irmão. É o que isso aqui representa. Isso aqui representa a morte de Cristo na cruz do Calvário. O sangue derramado que nos comprou, nos lavou, nos redimiu, nos resgatou. E aqui nós temos que, com temor e tremor no coração, participar desse momento. Então é hora de examinar. Nós vamos cear agora. É hora de examinar. É hora de você abrir seu coração mesmo, agora você e Deus, e ver a sua postura para com Deus. A sua postura para com o reino espiritual. É uma postura de honra? É uma postura de respeito, de temor, de tremor? Pode ter sido até aqui, irmãos, mas sua vida precisa mudar. Você não pode continuar nessa postura onde o Senhor não é honrado na sua vida. Amém? Vamos colocar-nos em pé. A Bíblia fala que nós devemos examinar, reconhecer os nossos erros, tomar uma atitude de mudança, de transformação, pedir perdão, reconciliar e assim comer do pão para nos dar força para mudarmos. É o que nós queremos fazer nessa manhã, amém? Senhor Jesus, nós te damos graça pelo pão que simboliza o teu corpo que foi rasgado por nós. É a mesa da comunhão. É a mesa da comunhão. Nos assentamos na tua presença nesta manhã, Senhor, para te louvar, para te honrar, para te glorificar, para te dar o louvor, para te dar a honra, para te dar a glória, para dizer que o Senhor é digno de todo louvor. O Senhor é digno de toda adoração, de toda honra e toda glória. O Senhor é digno. E nós nos colocamos na tua presença nessa manhã, Senhor. A tua igreja reunida, sentada à mesa da comunhão com o Senhor. Queremos clamar pelo perdão dos pecados. Que todos aqui, Senhor, possam te honrar nesse momento, discernindo a importância de discernir o corpo do Senhor. Discernir o corpo do Senhor, para que haja vida, para que o rio de vida flua em nosso meio, para que o rio de vida prospere em nosso meio, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Disse o Senhor Jesus: tomai e comei, esse é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim.